Com muita alegria, damos início às atividades do segundo dia do 6º Simpósio Regional Direito e Cinema em Debate, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da UEMP, Campus Jacarezinho, com o patrocínio de Projures Estudos Jurídicos. O evento ainda conta com o apoio institucional do Grupo de Pesquisa Interveps, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. Anunciamos e deixamos aqui o nosso registro de que temos a presença novamente do professor Dmitry Slinko, chefe do Departamento Criminal da Universidade de Kharkiv, pesquisador convidado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, vinculado ao Programa de Acolhida a Cientistas Ucranianos da Fundação Araucária. Reforçamos também que no nosso perfil do Instagram, @dircinuemp, estamos postando ao longo de todo o evento informações, fotos e conteúdos feitos especialmente para a nossa rede social, portanto não deixe de seguir a gente lá. Para darmos continuidade às atividades neste segundo dia do 6º Dircim, passarei a palavra para a nossa palestrante da noite, a professora Edna Raquel Rojman. A professora Edna Raquel é advogada desde 1999. É pós-doutora em Direito pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. É doutora em Direito pela Universidade Gama Filho. É mestre em Direito pela Universidade Gama Filho. Tem pós-graduação lato sensu em Bioética pela Rede Bioética Unesco. Tem pós-graduação lato sensu em História do Direito Brasileiro pela Universidade Estácio de Sá. É graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Direito pela Universidade do Grande Rio. É professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e decana da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. É pesquisadora do GGINNS, Direito Comparado Global, Governança, Inovação e Sustentabilidade, Bioética, Biodireito e Biotecnologia, do Grupo Direitos Humanos e Transformação Social do Instituto Ethical All Ethics. Com experiência no desenvolvimento de projetos pedagógicos, desde a concepção até a implantação, incluindo elaboração de planos de ensino, planos de aula, itens de avaliação e gerenciamento de equipes de docente. É autora de livros didáticos, conteúdo de aulas online e itens de avaliação para disciplinas presenciais e à distância, além de experiência em gravação de videoaulas, coordenação e na produção de materiais didáticos para disciplina em EAD, para graduação e pós-graduação desde 2006. Hoje, o tema da sua palestra será a filosofia Ubuntu como instrumento humanizador em tempos de pandemia. Passo, então, a palavra para a professora e palestrante da noite, professora Edna Raquel. Boa noite a todos. Tá bom assim? Acho que assim tá melhor, né? Vocês estão me ouvindo bem? Muito obrigada. Eu acho que a parte mais importante do meu currículo, o Marcos acabou não colocando. Eu sou uma grata amiga da comunidade acadêmica de Jacarezinho. Eu estou completamente apaixonada por conta do acolhimento tão afetuoso que eu tive por parte dessa comunidade acadêmica, dos estudantes e do corpo docente aqui da Faculdade de Direito da UEMP. Muito obrigado pela acolhida. E por que eu começo falando dessa acolhida? Porque, na verdade, já é um spoiler do conteúdo desse papo que nós vamos ter hoje. A Van Premier foi ontem, aquela palestra fantástica que nós tivemos,
que é um verdadeiro link para o papo que nós vamos ter agora, cuja temática, Ubuntu como instrumento humanizador em termos de pandemia. Eu acho que eu vou tirar do suporte para ficar mais fácil, muito embora eu não pretenda sair do púlpito. Nós temos aqui um... Ok, ele só vai abrir o som. Eu acho que vai ficar mais confortável se eu ficar com esse aqui. Já está liberado? Ótimo. Mas eu vou continuar no púlpito. Muito bem, então, o Ubuntu como instrumento humanizador em termos de pandemia, vocês podem estar pensando, mas espera aí, não é um encontro sobre direito e cinema, direito e literatura, por que essa professora vem falar sobre pandemia e vem falar sobre um negócio chamado Ubuntu? O que isso tem a ver com o nosso encontro? Tem tudo a ver. E nós vamos iniciar pelo início. De onde surgiu essa ideia? Essa ideia veio de um artigo que eu li, e em especial dessa frase: Ubuntu deveria guiar os líderes mundiais como um princípio para enfrentar a pandemia de Covid-19. E nós não saímos ainda da pandemia. Eu consigo visualizar ainda colegas que estão usando as suas máscaras. Eu, inclusive, trouxe a minha. Porque a pandemia não acabou. Ela melhorou, mas ela não acabou. Essa afirmação, ela está num artigo que foi de autores cientistas brasileiros, cujo título COVID-19 Pandemic R&D, Vaccines and the Urgent Need of Ubuntu Practice, publicada na revista The Lancet Regional Health Americas. Essa revista científica é extremamente reconhecida em termos internacionais, recebeu, analisou e aceitou para a publicação um artigo extremamente importante de cientistas brasileiros que reivindicam, e aí evidentemente a frase que está em português foi uma tradução livre que eu fiz, desses nossos colegas cientistas que reconhecem a importância da utilização de um olhar Ubuntu, um olhar principiológico do Ubuntu para se enfrentar a pandemia da Covid-19. Como exemplo, o texto desse artigo destaca a urgência em estabelecer modelos alternativos para a pesquisa, para o desenvolvimento, sigla que em inglês é R&D, e produção de vacinas, garantindo seu acesso equitativo. Porque, embora tenha ocorrido um rápido desenvolvimento de vacinas, aliás, em todo o mundo, vacinas contra a Covid-19, o acesso a elas no mundo continua desigual em termos de distribuição econômica e geográfica. E nós sabemos muito bem, porque aqui no nosso país isso também acontece interna corporis. Nos grandes centros, a distribuição das vacinas vai muito bem, obrigada, enquanto no interior o percentual de pessoas que já estão vacinadas, que já chegaram até a 4ª dose, como é o meu caso, é muito inferior do interior do que nos grandes centros. E nós sabemos muito bem que nos países do primeiro mundo nós temos vacinas sendo desperdiçadas, enquanto nos países da periferia, em especial nos países africanos, as pessoas sequer tiveram acesso à primeira dose. Tá, professora, mas e daí? O que é esse tal de Ubuntu? Qual é do Ubuntu? Para mim, essa foto é uma das fotos mais simbólicas do que significa o Ubuntu. O Ubuntu é uma antiga expressão africana que significa e que dá a entender que a lealdade expande e torna coerente a relação entre as pessoas.
A antropóloga Margaret Mead teve uma experiência muito interessante que materializa o sentimento do Ubuntu. Ela e sua equipe foram fazer um trabalho etnográfico numa aldeia no interior da África. E trabalhando com as crianças, com jogos, pegou uma fita vermelha e uma fita azul, pegou as crianças e dispôs em 2 filas, pendurou numa árvore uma sacola com guloseimas e explicou para eles, através de um guia que traduzia: olha, vocês vão fazer o seguinte, o de trás vai passando a fita e cada um vai passando aquela coluna em que a fita chegar primeiro, a primeira criança vai lá e vai pegar a sacola de guloseimas e distribuir entre os coleguinhas. Vai ser, né, a coluna, a fileira que vai tirar em primeiro lugar. Entendido? Sim, tia, entendido. Então, 1, 2, 3 e já! Todas as crianças se deram as mãos, saíram correndo juntas, foram lá, pegaram a sacola das guloseimas e dividiram todas entre si. Aí ela falou: não, 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 explica para eles que está errado, que não é nada disso. Aí o guia falou para ela: não, senhora professora, está certo. Está o Ubuntu. Isso é Ubuntu. O Ubuntu corresponde a um estado mental e de ser que prevalece entre os nativos do sul do continente africano, entre os povos Zulu e Banto, em especial. Do sul do continente africano até os dias de hoje, segundo o qual o Muntu, Gimuntu, Gabantu, em Zulu significa uma pessoa, é uma pessoa através de outras pessoas. E essa imagem que eu trouxe para vocês é a capa do meu livro, que é a síntese da minha tese de doutoramento, Direitos Humanos e Filosofia Ubuntu. Marco, você trouxe o seu? Trouxe, depois eu vou autografar para você, não esqueça. E como professora você teve acesso à filosofia Ubuntu? Eu tive acesso no dia do enterro do líder sul-africano Nelson Mandela. No dia do enterro dele, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no seu discurso, falou que Nelson Mandela era a síntese do pensamento Ubuntu. Porque um homem que ficou preso durante 27 anos, sem ter cometido nenhum crime, ou melhor, cujo grande crime foi o de ter lutado pela liberdade do seu povo, e exatamente por causa disso foi chamado de ladrão, foi chamado de corrupto, saiu depois de 27 anos, num país cuja população é de mais de 90% de negros, e que se estivessem todos juntos poderiam ter dizimado todos os brancos, e que, no entanto, não pensou em revanchismo, não pensou em ódio, não pensou em vingança, mas pensou em reconciliação nacional. Mandela era a representação humana do Ubuntu. Ali surgiu o objeto
da minha pesquisa de doutoramento, os direitos humanos sob uma ótica principiológica do Ubuntu. Nós estamos aqui hoje, nesse sexto Dircim, que consagra a relação entre o direito e a arte, a literatura, o cinema, para falar de estética. Existe estética maior do que a consagração de ser humano e de que reconhecer a humanidade no outro, que é tão humano quanto eu? Isso é ser Ubuntu. Por isso, a minha temática é o Ubuntu como um instrumento humanizador, como um instrumento de resgate da nossa humanidade, tão vilipendiada, tão machucada nesses tempos, vou dizer, do entardecer da humanidade no nosso país. Precisamos voltar ao alvorecer. Alguém me perguntou se era Ubuntu ou Ubuntu. É Ubuntu, tá? Mesmo em inglês é Ubuntu, que significa I am who I am because of who you are. Eu acho essa frase fantástica. Eu sou quem eu sou porque ou por causa de quem você é. Ou seja, eu vejo a minha humanidade em você. Sabe por quê? Porque a sua humanidade está em mim. Eu sou responsável pela sua humanidade, na mesma medida em que você é responsável pela minha humanidade. Isso não te impede de ser um ser individual, único e irrepetível. Isso não compromete a tua autonomia. Sabe por quê? Porque se comprometesse, ia comprometer a minha também. Por isso, eu preciso respeitar as suas escolhas. E exatamente por isso eu comecei falando que nós tivemos ontem um encontro que tinha tudo a ver, quando o professor que me antecedeu falou em não somente multiculturalidade, mas em interculturalidade, que é exatamente a arte da aceitação dos diferentes. Para que eu possa ser aceita como eu sou, eu preciso aceitar o outro. Portanto, aquela máxima cristã do amai o próximo como a ti mesmo, ela se aperfeiçoa no amai o próximo como próximo, porque ele não é você, ele é ele. E você tem que amá-lo exatamente como ele é. E como ele é? Ele é mulher, ele é negro, ele é ucraniano, e portanto você tem que respeitá-lo em suas especificidades. Ele é órfão, ele é viúva, ele é negro, ele é índio, ele é refugiado, ele é transexual, ele é tatuado. A feição ontológica do Ubuntu, né? Ontos, em grego, significa ser. Uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível aos outros, após os outros, considera o outro, não se sente ameaçada quando os outros são capazes e são bons. Pelo contrário, fica feliz
quando são bons em alguma coisa, porque está confiante, porque sabe que pertence a um todo maior, que é não somente a humanidade, mas que é essa coisa que os nossos colegas, irmãos sul-americanos chamam de Pachamama, que envolve não só a humanidade, mas também todos os seres que são humanos e não humanos. Essa Pachamama que diminui quando os outros são humilhados ou menosprezados, quando os outros são torturados ou oprimidos. E essa frase não é minha, essa frase é do bispo Desmond Tutu. Ubuntu é viver e deixar viver. E não o contrário do que vivemos hoje, numa política voltada para a morte ou necropolítica, como muito bem conceitua Mbembe. A ausência de Ubuntu implica uma ruptura da harmonia original, e isso se manifesta na violência contra o outro ser humano, desigualdade econômica, exílio ou deslocamento forçado, assassinatos, e contra a natureza, poluição da água e do ar, extinção de várias espécies animais e vegetais, etc. Mas o Ubuntu respeita as formas de sobrevivência. O filósofo sul-africano Ngobi Ramose escreveu o seguinte: ele esclarece que a ética do Ubuntu contempla a possibilidade de se construírem espaços de fortalecimento de pessoas pensadas como seres em comum e de uma urgência de se efetuarem por força da individuação coletiva pactos de coexistência entre diferenças. Essas podem ser individuais, étnicas, religiosas, seja lá como for, mas é possível uma convivência irmanal. Aí vocês me perguntariam: tá legal, professora Raquel, mas me diz uma coisa, não é lá na África que a gente vê massacres e mais massacres? Não foi lá na África que os chefes das tribos inimigas vendiam os componentes das tribos rivais para os portugueses para mandarem para cá? Vocês têm toda a razão. A mesma África que sofreu todo um processo que Pierre Clastres chama de etnocídio. Genocídio a gente sabe o que é. É quando se pratica assassinato em massa para acabar com uma determinada raça, com uma determinada etnia. Agora, etnocídio é quando se quer destruir uma cultura. E os povos africanos sofreram sistematicamente uma política de destruição deliberada dos seus valores culturais. Vocês sabem o que é uma política deliberada de destruição de valores culturais? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui da América Latina. Eu tive a possibilidade de ir na Cidade do México para participar eu sou membro da Wine Society Association, e nós tivemos um congresso lá na Cidade do México. A padroeira da Cidade do México é Nossa Senhora de Guadalupe, não é isso, professor Renato? Gente, coisa linda. Ainda tenho uma amiga que é muito católica, e ela falou: Maria Carolina, professora Raquel, tenho que ir lá na matriz, lá na catedral, né? Porque é belíssima. Tá bom, Maria Carolina, nós vamos, todo respeito, nós vamos. Chegamos lá, é um negócio gigantesco. É realmente muito grande, muito bonita, só que ela tá meio assim, adernada, ela tá torta. Aí eu comentei: gente, a igreja tá torta. Sabe por que ela tá torta? Aí me explicaram: é porque isso aqui tudo foi aterrado. Como assim aterrado? É que embaixo era a cidade religiosa
dos povos daqui. Aí era maia, asteca ou tolteca? Maia, asteca, astecas? Bom, enfim, gente, era talvez astecas, salvo engano. Só que o templo, não lembro, gente. Vocês sabem que são pirâmides, são piramidais. Então, eles aterraram, olha só, aterraram e colocaram a catedral